Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 1. Quem achar aí, Lucas capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 5. Quem achar, dizer eu amo Jesus. E quem não achou, dizer eu também. Amém? Enquanto você acha a leitura aí, irmãos, algumas coisas importantes. Nós entregaremos hoje um informativo, né, mas houve uma falha na matriz de comunicação central da Igreja do Nazareno, né, que foi a minha memória. Eu esqueci que hoje era o último domingo do mês, por isso eu não preparei um informativo, mas esses dias você vai estar recebendo com os avisos, né, em nome do Senhor Jesus. E ao final a gente vai dar os demais avisos. Vamos para a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5, mesmo assentados, mas com reverência à santa palavra do nosso Deus, diz assim o texto. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo então percebeu que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Feche seus olhos. Jesus, nós te louvamos pela palavra do Senhor nesta manhã e temos a certeza, Pai, que ela falará aos nossos corações. Nós nos submetemos à palavra do Senhor, te pedimos, ó Pai, que qualquer empecilho, qualquer ruído que venha do homem seja retirado agora dos nossos ouvidos e possamos ouvir pura e simplesmente a palavra do Senhor. É isso que nós te pedimos, já agradecidos pela tua bondade sobre nossas vidas.
Amém. Amém, meus irmãos? Hoje nós encerramos, pelo menos no culto do domingo, já que a gente tem falado sobre isso em todos os aspectos da vida de igreja. A gente está na EBD, a gente está falando sobre família, né? No mês de junho, né, os 2 encontros que nós tivemos aqui com a JNI, fora as programações de igreja, nós falamos sobre família, inclusive ontem foi perguntas e respostas, né, sobre casamento, né, teve até um casal que foi pego de surpresa, ficou sabendo na hora aqui que ia responder pergunta, mas foi tudo na benção. Cheguei em casa, né, ainda tinha mais uma dúvida que eu mandei lá no grupo da JNI, uma dúvida muito séria, né, que ficou e a gente não respondeu ontem, mas a gente tem falado sobre família, mas hoje, no culto do domingo, é a última mensagem sobre o tema Famílias Fortalecidas. E o título da palavra que eu quero trazer para os irmãos hoje, queria que você gravasse, essa palavra é Bendito seja o Deus da família. Vamos dizer isso? Bendito seja o Deus da família. E a gente já falou, mas eu tenho que repetir isso aqui, nenhuma das nossas mensagens foi aquilo que até a gente está trabalhando na escola bíblica, por isso que é importante, né? Mesmo que a gente esteja falando sobre o mesmo assunto, a gente trabalha sobre prismas diferentes, é importante que você esteja na escola bíblica, mas nós não estamos, desde o começo dessa série, naqueles textos clichê, né? O que o marido tem que fazer, o que a esposa tem que fazer, o que o filho tem que fazer, isso a gente tem falado, inclusive na escola bíblica dominical, mas o objetivo da nossa série sobre famílias fortalecidas, olhando para algumas famílias da Bíblia, perceber que apesar das falhas, dos erros, dos acertos, das qualidades que cada família tem, mas também dos defeitos que cada família tem, apesar de todas essas coisas, a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, ela é capaz de suplantar todas essas coisas. Há famílias que têm qualidades, mas Deus é maior do que as qualidades da família. Há famílias que têm, e todas as famílias têm, na verdade, defeitos. Mas Deus é maior do que essas coisas. Eu quero que nós saiamos desta série. Vamos iniciar uma nova série no mês de julho. Julho e agosto, provavelmente. Eu quero que a gente saia dessa série entendendo que o garantidor da família não são suas qualidades, aquilo que ela faz de bom, aquilo que ela é capaz de fazer, ou a capacitação, experiência, inteligência de qualquer um dos seus membros. Aquilo que é capaz de garantir a família é a presença do Senhor nela. É saber que o Senhor é quem edifica a casa. O Evangelho, meus irmãos, ele se aplica a todas as áreas da vida humana. E se nós precisamos aplicar o Evangelho à família, a mensagem central é essa: a família não consegue sozinha. A família não prospera sozinha. A família não vence sozinha. Por isso que é impossível pregar sobre família sem centralizar Deus, sem colocar Deus no lugar central. Por isso que é bendito seja o Deus da família. Porque, meus irmãos, se nós entramos desde o namoro, como a gente falou ontem, numa empreitada onde Deus não é o centro, nós estamos trabalhando para o fracasso. Nós estamos gastando energia com algo que não durará, com algo que não tem fundamento sólido. Bendito seja o Deus da família. E por que bendito seja o Deus da família? Nós leremos no final, porque depois de todo esse processo, Zacarias ele vai compor uma canção, que é conhecida até hoje como Benedictus, porque ele começa dizendo, bendito seja Deus. Ou seja, ao final de todo o processo que Zacarias e Isabel viveram, a conclusão óbvia é, só pode ser obra do Senhor. Só pode ser pelo fato de que o Senhor é o centro desta casa. Só pode ser porque o Senhor estendeu a sua mão. E eu queria que você entendesse isso. Dos pequenos detalhes às grandes coisas. Só há família porque há Deus. Só há sucesso na família porque há a presença do Senhor. Se nós queremos ser uma família melhor, nós precisamos de mais de Deus. Ele não pode faltar nessa equação. Sem Ele, a família está perdida. E quando a gente fala sobre canção, sobre adorar a Deus, sobre glorificar a Deus na família, né, e há alguns aspectos no Evangelho de Lucas. Se eu for dizer para você qual é o meu evangelho preferido é o Evangelho de Lucas. Né, Lucas ele era um médico sírio, ele não era judeu, mas diga-se de passagem, conhecia muito bem o Antigo Testamento. Várias coisas que nós podemos apontar aqui, algumas delas eu vou falar, mostram que Lucas conhecia muito bem, apesar de não ser um judeu, conhecia muito bem o Antigo Testamento. Ele foi discípulo do apóstolo Paulo. Era um dos seus cooperadores. Além do Evangelho,
que inicialmente foi um relato escrito por um camarada muito sortudo, chamado Teófilo. Se você começar o texto de Lucas, você vai ver que Lucas escreveu ele como um relato ordenado, que ele investigou. Lucas, além de ser um médico, ele foi jornalista. Ele diz: Teófilo, prezado Teófilo, eu procurei investigar cuidadosamente. E uma das muitas particularidades, eu queria chamar a atenção para duas, para quando você lê Lucas, você lê ele com um olhar diferente. Primeira particularidade é que ninguém fala sobre o Espírito Santo nos evangelhos como Lucas fala. Poderíamos dizer que Lucas, e isso fica muito mais claro no segundo livro que ele escreveu, que foi Atos, Lucas é alguém apaixonado pelo Espírito Santo. Já no comecinho do relato dele, capítulo 1 ainda, ele fala sobre João Batista, ele faz questão de dizer, olha, esta criança ela vai ser cheia do Espírito Santo desde antes do nascimento, na barriga. Já pensou um camarada cheio do Espírito Santo no ventre? João Batista. E Lucas faz questão, ao longo de todo o seu evangelho, de enfatizar, não apenas na vida de João Batista, que está sendo aqui anunciado o seu nascimento, mas na vida de Jesus, a presença e o agir do Espírito Santo. Então, se você ler Lucas, você vai chegar à conclusão, como a gente tem chegado no nosso período de jejum e oração, que acaba essa semana. Eita, pensei que os irmãos iam fazer Nosso período de jejum e oração que acaba essa semana, nós temos falado sobre a liderança do Espírito Santo. Nós temos falado sobre o que é uma vida guiada pelo Espírito Santo. Lucas faz questão de enfatizar a pessoa do Espírito. Uma outra coisa muito interessante é que Lucas começa o relato dele um pouquinho antes, você percebeu? Começa com o anúncio do nascimento de João Batista, que foi o que a gente leu aqui. Lucas, a gente poderia dizer que ele é um camarada detalhista. Né? Tem aquela pessoa, diz que todo casamento é composto daquela pessoa que chega em casa e o cônjuge pergunta, como é que foi o dia? Ele diz, foi bom. E a outra pessoa, não estou dizendo que quem é o homem e quem é a mulher, tá bom? Só estou dizendo que é duas pessoas. A outra pessoa, quando recebe a pergunta de volta, e como é que foi o seu dia, como é que foi? Então, eu acordei, rapaz, e estava nublado assim, e pousou um passarinho, né? Aí eu gritei pro passarinho, o passarinho saiu, e eu estava com muito frio quando eu acordei, e eu sonhei, aí começa. Daqui a 1h30, 2 horas, ela chega quando chegou no trabalho. Né? Diz que o casamento... O casamento é composto dessas duas pessoas. Lucas, ele é a segunda pessoa. Ele quer trazer alguns detalhes que provavelmente Marcos, que foi o primeiro evangelho escrito, não havia trazido. Marcos é dinâmico. Marcos é aquela pessoa, é a primeira pessoa, Marcos. Marcos diz, Jesus fez isso, depois foi para tal canto, depois fez isso aqui. Lucas, ele faz questão de que o documento que ele escreveu, o evangelho que ele escreveu, seja um relato com alguns detalhes importantes. Inclusive, ele é aquele que faz questão de precisar algumas datas, para que as pessoas que estão lendo naquela época saibam, foi nessa época, foi aqui então que aconteceu. Lucas é o jornalista, podemos dizer assim, dos evangelistas. E há um outro tema muito comum, vou trazer um terceiro tema, se você prestar atenção também, é o tema do templo, especialmente no começo de Lucas. Né? Zacarias está lá no templo, Jesus é apresentado no templo, né? e Jesus chega lá mais velho no templo. O templo é um tema muito comum no texto de Lucas, tanto é que isso vai se transportar para Atos. Algumas coisas acontecem no templo. Então, quando você lê, tem essas coisas em mente para você ler Lucas melhor. Sempre há ferramentas para a gente ler livros da Bíblia melhor, e essas são algumas ferramentas para você entender melhor o que Lucas está querendo falar no seu evangelho. Dito isso, eu quero responder em primeiro lugar uma pergunta, olhando para a família de Zacarias e pensando sobre as nossas próprias famílias. Talvez você já tenha se perguntado isso, mas vamos trazer aqui. O que é uma família temente a Deus? Nós acabamos de falar que a família sem Deus como centro, sem Deus como edificador, sem Deus como aquele que coordena todas as coisas e é o verdadeiro líder da casa, o principal líder da casa, ela está fadada ao fracasso. Agora, o que significa dizer aquela família ou a minha família é temente ao Senhor? Olhando para este exemplo, olhando para esta história, eu quero trazer alguns aspectos aqui que vão nos ajudar a entender isso. O texto no versículo 5 começa dizendo, no tempo de Herodes, rei da Judéia.
A gente sabe que Herodes é um título, houveram vários Herodes, Herodes Tetrarca, Herodes Antipas, né? Mas este Herodes aqui especialmente, que foi o Herodes que construiu o templo, ele foi Herodes conhecido como Herodes o Grande. Não apenas por ter construído o templo que Jesus disse que não ia ficar pedra sobre pedra, mas por outros aspectos que não preciso trazer aqui, ele foi conhecido como Herodes o Grande. Mas na história de Zacarias e Isabel, Herodes o Grande, Herodes que se opôs a Jesus, Herodes que mandou matar as crianças, esse Herodes, ele é um asterisco na história. O soberano sobre aquele território, o governante daquela região, ele é um asterisco. E Deus está fazendo tudo o que Ele vai fazer na família de Zacarias, na família de Isabel e de João Batista, a parte do que Herodes está fazendo. A parte de qualquer ameaça que esse governante possa representar. E aqui eu já trago uma primeira lição para você da parte do Senhor, espero que você esteja atento para ouvir isso. Os governos passam, meus irmãos. A gente pregou esses dias sobre Manassés. Manassés reinou 40 anos e foi um rei miserável, ruim. E há pessoas que determinam o futuro, ou a base, ou as decisões familiares, nas autoridades, naquilo que os seres humanos em situação de poder podem fazer. Dizer que o Senhor é o centro da família é confiar que mesmo quando há uma pessoa que eu considero um tirano no poder, quando há alguém que talvez vai fazer mal à nação, e isso não é uma referência direta a qualquer governo que a gente esteja ou estivemos experimentando na nossa nação, o que eu estou querendo dizer é, o sucesso da família não é mediado por aquele que está no poder. Deus fez tudo o que fez na família de Zacarias, Deus fez tudo o que fez na família de Jesus, apesar de Herodes, que se levantou contra essas famílias. O descendente de Herodes, Herodes Júnior, vamos botar assim, ouviu a dura pregação de João Batista, matou João Batista, mas os propósitos do Senhor para essas duas famílias, especialmente para a família de João Batista, não foram frustrados pelos governantes. E a gente vive um tempo que as pessoas ficam desesperadas. Ai, meu Deus do céu. E se for o fulano de tal, o governante? O que é que vai acontecer com minha família? Oxi! Quem é que garante a tua família, meu irmão, minha irmã? É o governador. O sucesso da família também é determinado por aquele que está no poder. O camarada que votou em Raquel Lira, agora minha família vai prosperar, porque Raquel Lira é a governadora do estado. Você acha isso mesmo? Que o sucesso da vida familiar ou o desastre da vida familiar é determinado por essas coisas? Não, meus irmãos. Quem tem o Senhor como edificador da casa não precisa ter medo disso. Não precisa se apavorar. A gente canta, né? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, já estou trocando tudo, as mãos se levantam, não sei o quê, para dizer que tu és o rei, porque o reino dele é que é sempre eterno. Os governos humanos passam. E Herodes aqui é só uma nota de rodapé para situar o leitor original de em que época isso aconteceu. É apenas um asterisco. Agora, os governos nas nossas famílias, aquilo que acontece na política global, os movimentos, as guerras, os temores das nações, são temores que entram na nossa casa? Para que eles batem a porta, eles entram e dizem, olha, eu cheguei, viu? Alguém diz, a guerra da Ucrânia não me afeta. Aí muda alguma coisa na economia por causa da guerra da Ucrânia. Aí você fica... Há uma outra coisa. Eu quero chamar a atenção. É para o fato de que Zacarias e Isabel, eles são, aqui no nosso texto, descendentes de Arão. Portanto, pelo menos de expectativa, e isso fica claro quando a gente lê o restante do texto, conhecedores do processo de adoração do Antigo Testamento, conhecedores das promessas de Deus, conhecedores daquilo que Deus
havia de fazer e havia prometido para o seu povo. Eles são conhecedores. Eles sabem aquilo que os profetas escreveram. Eles sabem aquilo que está na lei de Moisés. Se espera que eles sejam conhecedores dos oráculos de Deus no Antigo Testamento. Daquilo que Deus determinou, daquilo que Deus ensinou na lei de Moisés, daquilo que Ele advertiu a sua nação, o povo de Israel, ao longo do Antigo Testamento. Eles conheciam. Muito pelo fato de serem descendentes de Arão, mas especialmente porque esse conhecimento estava aliado à fé que eles tinham. Olha o que o versículo 6 dá testemunho. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mais do que conhecedores, mais do que, a gente poderia dizer hoje aqui, cristãos nominais, que diziam muitas coisas a respeito de Deus, sabiam muitas coisas a respeito de Deus, a vida deles era uma vida de alguém que conhece a Deus. Portanto, conhecer, saber coisas sobre o Senhor, conhecer a palavra, de capa a capa, ter lido não sei quantas vezes, saber a respeito de detalhes da Escritura, conhecer aspectos profundos da revelação de Deus na Escritura, isto por si só não é garantia de que a família, de que até nós enquanto indivíduos estamos bem diante do Senhor. O reino não é feito de meros conhecedores. O reino não é feito de pessoas que conseguem descrever bem a mensagem do Evangelho. O reino é feito daqueles que vivem o Evangelho e daqueles que têm fé. Porque o Senhor diz, ambos eram justos aos olhos de Deus. E de que modo a Bíblia diz que nós somos justificados? Por fé. Não há outra forma, tá? Do Antigo ao Novo Testamento, todos são justificados diante de Deus por fé. Mais do que conhecedores, eles depositavam a confiança nas promessas de Deus. Eles depositavam a sua vida familiar naquilo que o Senhor havia revelado no Antigo Testamento. Sem fé é impossível agradar a Deus, foi mencionado aqui no texto, meus irmãos. Então, mais do que meros conhecedores, eles criam no Deus que havia prometido tudo aquilo no Antigo Testamento. Mas está faltando uma outra coisa aqui. Obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mais do que saber, mais do que depositar a confiança, é preciso fazer isso na prática, com ações. A família temente ao Senhor é aquela que conhece a palavra de Deus, é aquela que enfatiza a palavra de Deus na sua casa, faz o culto doméstico, faz todas essas coisas, mas que crê. E geralmente a fé é testada na hora da adversidade, ela crê. Mas além de todas essas coisas, ela coloca em prática. Porque fé sem obras é morta, dizia nosso irmão Tiago. Agora, uma coisa que chama a atenção é que, com tudo isso, né, essa família tão bacana, centrada, eles não tinham filhos. Porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Grave isso aqui. Dizer que uma família é temente a Deus não é dizer que aquela família tem tudo o que ela pede a Deus o tempo todo. Se você observar mais à frente, quando Gabriel aparece para Zacarias, ele vai dizer, eu ouvi a sua oração. O que significa que Zacarias orava para que eles pudessem ter um filho. Talvez orava há muitos anos. Mas eu pergunto a você, faça uma conjectura, o que é que você acha que Zacarias e Isabel, que estavam em idade avançada, fariam se esse filho não viesse? Eu posso dizer para você, com base no que temos acesso à Escritura, eles continuariam servindo ao Senhor. Dizer que uma família é temente a Deus hoje, muitas vezes com base em um evangelho materialista, focado nas bênçãos de Deus e não no Deus das bênçãos, a gente mede que determinada família é temente a Deus pelo tanto de coisas que ela conquista. Eita, vê lá o tanto de coisa, vê lá o que comprou, vê lá o que conseguiu, vê lá o que conquistou. Isso é bênção, é maravilhoso, não há problema nenhum nisso, mas o temor ao Senhor
dizer que o Senhor é o centro daquela casa não está baseado por essas coisas, não pode ser mediado por essas coisas. Eles não tinham filhos, e só uma mãe judia desse contexto aqui sabe o que é ter um filho, sabe o que significa ter um filho. Não estou dizendo que isso não seja importante hoje, mas era muito mais naquela época. Era muito mais. Era simplesmente o que fazia você relevante no seu contexto, ter filhos. Talvez essas orações de Zacarias eram bem insistentes. Era precioso demais ter um filho. Não estou dizendo que não seja hoje, mas naquela época. E se Deus não te der aquilo que é mais precioso para você, família? E se Deus não te der aquilo que você mais pede? E se Deus não te der aquilo que vale tanto para você? Pode ter certeza. Se Ele não te der, se Ele não te entregar, logo, logo você vai saber quem é o Deus da sua vida. Logo, logo você vai saber quem é o Deus da sua casa. Se Deus prolongar o não até um sim, ou prolongar o não e definitivamente for o não a respeito daquilo que você considera mais precioso e pede todos os dias a Deus hoje. Se Ele não te der isso, pode ter certeza, sua família vai ficar sabendo logo, logo quem é o Deus de verdade da casa de vocês. A história aqui é diferente, mas poderia ser igual a todas as outras. A oração poderia não ter sido respondida. Mas eu posso dizer para você, com base no testemunho de Lucas, eles continuariam servindo o Senhor. Pense isso hoje, família. Casais que estão aqui. Se Deus não te der aquilo que tu considera mais precioso hoje, o que vai ser? O que vai acontecer? Continuaremos servindo ao Senhor? Nossa casa continuará sendo, eu e minha casa serviremos a Deus? Ou a gente chuta o balde? Diz, não quero mais isso. Só que nessa história, Deus promoveu mudança. Deus interviu. Deus estendeu a sua mão. E não pense que isso aconteceu como uma coincidência. O versículo 8 diz: certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Versículo 9. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. O texto começa dizendo que Zacarias era da família sacerdotal de Abias. Na lista de 2 Crônicas é a 8ª família, de 24 famílias. E aí, entre as famílias, havia aqueles sacerdotes que iriam servir geralmente uma semana durante um ano. 56 sacerdotes serviam. Só que tem um pequeno detalhe. Pequeniníssimo detalhe. Segundo Flávio Joséfo, que é um historiador dos tempos do Novo Testamento, ele diz que na época deles haviam cerca de 20 mil sacerdotes. Muitos dos sacerdotes não tinham a oportunidade na vida inteira, dado esse processo de sorteio, de fazer isso que Zacarias estava fazendo. Tinha sacerdotes que conseguiam uma vez na vida ir lá oferecer um incensinho ao Senhor. E tinha sacerdotes que passavam a vida toda e não era sorteado. A gente está falando de milhares de levitas, de milhares de descendentes da tribo de Levi, e que tinha que cair lá no sorteio. Deus move, então, aquilo que qualquer pessoa poderia chamar de coincidência, para promover esse encontro entre Gabriel e Zacarias. Mesmo com toda essa justiça, não ter filhos, e eu pergunto para você, o que é uma família temente a Deus, dado isso tudo? É uma família que conhece a palavra, é uma família que crê na palavra, é uma família que pratica a palavra, e é uma família que permanece praticando a palavra, mesmo quando as orações sobre as questões mais preciosas não são respondidas, não são atendidas pelo Senhor. E o versículo 13 revela, Gabriel diz, o Senhor ouviu a sua oração. Qual é a parte nossa, então, diante dessas questões que a gente pede e clama? É continuar orando. Deus ouviu a oração de Zacarias, mesmo que ela fosse
contra as circunstâncias. Continue orando, família. Continue clamando. Não desista. Não largue dessa luta. Não largue desse clamor. Nós temos esse sonho, pastor. Nós queremos fazer isso como família. Nós sabemos que quando isso acontecer, o nome do Senhor vai ser glorificado. Nós iremos dar testemunho. As pessoas saberão que o Senhor é grande na nossa casa. Então continua orando. Continua clamando. Continua pedindo. E eu faço aqui um clamor. O texto faz questão de mencionar. Não estou dizendo que Isabel não orava, mas o texto faz questão de mencionar, de Gabriel mencionar, até porque foi com ele que ele encontrou Zacarias. O Senhor ouviu a sua oração. Homens, nós precisamos orar. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos ser uma voz de clamor nas nossas casas. Às vezes, sacrificando um tiquinho de lazer que a gente tem às vezes com nossa família, com nossas esposas, a gente vai precisar dizer: eu tenho que buscar o Senhor. O Senhor espera que você é quem puxe a adoração e a oração na sua casa. Você é o pastor da sua casa. Ore. Insista. Exercite sua fé. Clame ao Senhor. Não fica preocupado. O que vão achar? Meu filho chega, eu estou de joelho em casa, eu estou chorando, eu estou clamando. Ele precisa ver isso mesmo. Para ele aprender o que é que um homem do Senhor faz. Como se é um homem diante do Senhor. Não tenha vergonha. Mas todo mundo diz que não tem como mais isso acontecer. E o que importa? É isso que media suas orações? É isso que determina o calendário das suas orações? Ou é o Senhor infinitamente capaz de realizar? O Senhor Todo-Poderoso. Aquele que não há limites para o seu agir. Aquele que quando estende a sua mão e quando abre portas, ninguém é capaz de fechar. E quando fecha portas, ninguém é capaz de abrir. Lembre-se disso. Agora, vamos falar sobre esse menino, prometido, essa herança do Senhor. Os salmos dizem, os filhos são herança do Senhor. E no caso de João Batista, com certeza, ele era uma herança do Senhor. Por quê, pastor? Há alguns casos na Bíblia, meninos que foram anunciados pelo Senhor. De meninos que foram prometidos pelo Senhor e que o Senhor faz questão, tanto no caso de Jesus, no caso de João Batista, há outros casos, de dizer, olha, o nome dele vai ser esse. Para Abraão, o nome dele será Isaac. Para os pais de Sansão, o nome dele será Sansão. Para Zacarias e Isabel, o nome dele será João. E quem tem acompanhado a série de Gênesis, que a gente tem falado, na linguagem bíblica, dar um nome a alguém, nomear algo, é exercer autoridade sobre aquela pessoa, aquele animal. Por exemplo, Adão deu nome aos animais. Por quê? Porque Deus colocou a criação ao encargo do casal. E Adão, o nome desse aqui é esse, o nome desse aqui é esse. A gente até falou sobre esse texto ontem. Então, quando Deus está dizendo o nome dele, desse menino prometido, esse menino que vai ser importante, esse menino que vai ser grande aos olhos de Deus, como Gabriel menciona para Zacarias, o nome dele será João. O que Gabriel está mencionando com isso é: escute, Zacarias, sua oração foi atendida, mas esse menino pertence a Deus. Esse menino é de Deus. Ele existirá para fazer a vontade de Deus. Ele faz parte do propósito de Deus. Por isso que Deus está dando o nome dele. Os filhos, meus irmãos, são heranças do Senhor. Isso nós aprendemos com a família de Zacarias e Isabel. E Gabriel, ele traz uma missão fantástica para essa criança. Olha, versículo 14, ele será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Essa expressão, será grande aos olhos do Senhor, ele está querendo dizer, ele vai fazer grandes coisas para o Senhor. Ele será um ministro do Senhor. É nesse sentido, ele será grande diante do Senhor, ou seja, diante do Senhor ele fará grandes coisas. Ele será consagrado, ou seja, não tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo. Desde antes do seu nascimento, fará retornar muitos entre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias,
Ou seja, ele é a resposta, Zacarias, para a profecia de Malaquias, de que nos últimos dias eu enviarei o meu servo Elias e ele preparará, ele aplanará, ele será como um arauto, como um batedor que vai à frente. Todo mundo já viu quando uma pessoa importante, o governador vai, né, numa comitiva, vão os batedores, e quando você vê os batedores, você sabe, vem alguém importante aí. Gabriel está dizendo, esse menino vai ser um batedor, ele vai ser um arauto, ele vai preparar o caminho, vai dizer, abram alas, o rei está chegando. Há um ministério sobre a vida dessa criança, há algo importante que é esperado dessa criança, ele executará a vontade do Senhor, porque ele pertence ao Senhor. Agora, eu pergunto a você pai, você mãe, o seu filho pertence ao Senhor? Ou ele é seu? Ou ele é sua, ele é sua, ela é sua? Para aqueles que estão aguardando a chegada do filho, aqueles que terão ainda, os casais que não têm filhos ainda, que em alguma medida têm essa expectativa de quem será esse filho, de quem será essa filha. João Batista, tinha um ministério específico. Mencionamos há algum tempo aqui o provérbio que fala, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. E trouxemos o significado mais puro dessa passagem. Ou seja, os pais, eles são identificadores de quais são os caminhos da criança. Geralmente esse versículo é interpretado, a gente ensina, faz algumas coisinhas, explica a Bíblia para eles e ele não vai desviar. Não, o texto diz respeito ao seguinte, identifique, pai, mãe, qual é o caminho desta criança. A tarefa de saber o que essa criança fará também é sua. Deus compartilha com você. Qual o propósito que Ele tem para a vida dessa criança, para a vida desse menino, para a vida dessa menina? Ele está dizendo, identifique. E o que é que os nossos pais da cultura moderna fazem? Empurram um monte de coisa para o menino fazer. Não identificam. Não oram ao Senhor. Senhor, o que é que o Senhor espera dele? Me ajuda a identificar, para que eu coloque ele nesse caminho, para que eu coloque ele nesse chamado, para que eu coloque ele nesse propósito, e ele não vai se desviar dele. A gente fica, o filho quer, e claro que a gente precisa orientar, os pais estão para orientar, mas o filho quer ser, sei lá, astronauta. Estou um exemplo aqui. Não, vai ser isso aqui. E vai jogando uma tuia de neura, vai enchendo o menino de informação, a menina de informação. Uma criança de 6 anos hoje, ela tem acesso, ela tem mais conteúdo na cabeça dela do que um faraó, 6 anos de idade. Aí depois a gente fica, por que essa geração está tão perdida? Não somos identificadores de propósitos. Não somos identificadores de vocações. Joga uma tuia, se vira, escolhe aí o que é que tu quer. Só para a gente pensar. Agora, nós vamos olhar para a reação de Zacarias. Como é que Zacarias reage? É uma coisa maravilhosa. Zacarias, versículo 18, perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? Veja só, o camarada está orando. Ele conhece o Deus que abriu o mar vermelho. Ele conhece o Deus que fez o povo atravessar o Jordão a seco. Ele conhece o Deus da Escritura que fez, não foi o sol parar, ele fez o dia, o tempo parar, para que o povo terminasse de vencer os inimigos ali, Josué. Ele conhece todos os relatos desse Deus Todo-Poderoso. Ele está vendo o anjo do Senhor, ele está tremendo de medo. Feito vara verde. E ele ainda tem, como a gente diria, a ousadia de duvidar. Meus irmãos, famílias são humanas. Famílias têm limitações. Às vezes a gente chega no limite e a gente diz, vai dar não. Não vai dar certo, não vai. Não. Como é que vai ser isso? Zacarias quer explicações. Zacarias quer detalhes. Zacarias quer maiores informações. Que história é essa? Eu já tive a sorte, né, no meio de 20 mil, estou aqui oferecendo incenso. Aí logo hoje me aparece um anjo do lado do altar de incenso. E não me explica tudo, só diz que vai ter um menino. Sim, como é que é isso?
Diga mais. Me explica os detalhes. E Deus não tem nenhuma obrigação de explicar detalhe nenhum para ninguém. Na igreja, de modo geral, nós precisamos de transparência. Mas o relacionamento da igreja com o Senhor, às vezes, não tem muita transparência, não. Deus está dizendo, é isso aqui. Ah, mas como é? E que dia vai ser? Me diga mais ou menos, né? Como é que a gente tem que fazer o menino? Como é que é de noite? Não, meu filho. Eu estou dizendo que vai acontecer. E aí, Zacarias não teve acesso a maiores detalhes. Ele não teve como ler os termos de uso e clicar lá, aceito. Que eu sei que você clica e nem lê. Me diga aí, anjo, quais são os termos? Os termos são esses. E vai acontecer mesmo que você duvide. Que maravilhoso é o nosso Deus, meus irmãos. Porque Ele sabe quando a gente chega no limite. E Ele diz, eu vou fazer mesmo que agora você chegou no seu limite. Eu ouvi sua oração e agora eu vou fazer. Ah, mas... Já era, meu filho. Agora, até para ajudar Zacarias a ser mais obediente, Deus deixou um lembretezinho para ele. Ele ficou mudo. Na verdade, provavelmente, ele ficou mudo e surdo. Porque o texto que a gente vai ler mais à frente dá a entender isso. Que ele não conseguia ouvir o que as pessoas falavam. Então pronto, fique aí com esse lembrete. E às vezes Deus dá uns lembretezinhos para a gente. Sofrimento, meus irmãos, às vezes é um lembrete. Ah, tá certo. Você não quer acreditar. Então fique aqui, como diria a Super Nani, no cantinho da disciplina. Um pouquinho. Fique sem falar. Falou demais. Pediu demais. Quis demais. Às vezes a gente recebe e quer saber. Ah, diga aí, Deus, como é? Deixa eu ver se o Senhor fez direitinho. O Senhor é muito mais sábio do que nós, meus irmãos. E Ele deixou esse lembrete para Zacarias. Agora eu quero chamar a atenção para o final dessa porção de texto aqui. A gente já está próximo de caminhar para o final. Versículo 23, olha aí para mim. Para mim não, para o texto. Versículo 23. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Agora vamos fazer um exercício, antes da gente continuar, de conjectura. O camarada sai, senhorzinho, né? Zacarias era um senhorzinho, sai, vai fazer lá seu exercício, nem sabe se vai ser sorteado, né? Tem tantos para ser sorteado no lugar dele. Tá lá Isabel, tranquila, senhorinha, e recebe o camarada sem falar nem dizer nada. Imagina como é que foi esse encontro, né? Faz o exercício aí. Opa, meu velho. Talvez ele tenha que escrever ali, né? Como ele fez com os parentes, escreve numa tabuinha. Olha, foi isso aqui que aconteceu. Né? Imagina como é esse encontro. Depois disso, versículo 24. Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia, isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Meus irmãos, eu confesso para você que quando eu li esse texto, alguma coisa não fez sentido na minha cabeça. Como é que a mulher acabou de dizer, Deus desfez a minha vergonha, Deus desfez a minha humilhação diante do povo, e ela fica 5 meses sem sair de casa? Como é que é isso? Como é que algo que de alguma forma traria alegria foi escondido das demais pessoas? Meus irmãos, Isabel tem uma lição muito importante para nos ensinar aqui. Algumas coisas, alguns momentos, algumas experiências, vitórias, frustrações, foram feitas para serem experimentadas longe dos holofotes. Não tinha Instagram na época de Isabel, né? Fiquei imaginando, tá cá com os meus botões, estava refletindo no texto. Se fosse no interiorzinho, talvez Isabel, né, seguindo o nosso padrão de hiperexposição de hoje,
ela mandava o camarada do carro do ovo avisar para todo mundo que ela estava grávida. Alô, Dona Maria. Alô, pessoal aqui da vizinhança. Isabel está grávida. Uhul! Talvez as Isabels do nosso dia, dos nossos dias. Mas grave isso. Há coisas cuja natureza existe para ninguém mais ver, a não ser sua família. Cuidado com o quanto você expõe da sua casa para outras pessoas. Ah, pastor, mas eu vi uma solução muito boa. Qual é? Bota aquele olhinho azul no Instagram. Tá? Eu não estou falando de mal olhado, meus irmãos. Isso não existe. Pelo menos não pra gente. Brincadeira. Eu estou falando que há coisas que Deus vai te dar a sabedoria para você saber que não foram feitas para as outras pessoas ficarem sabendo. Ou que não é o tempo das pessoas saberem. Grave isso. Nós vemos um tempo de muita exposição, meus irmãos. Nós vemos um tempo, e eu como um pastor que eu me esforço. Duas coisas que eu me esforço muito. Para ser fitness e para ser blogueiro. E eu falho muito, né, em essas coisas. Há uma necessidade muito grande nas pessoas, dos nossos dias, da igreja e fora da igreja, de propagar todas as coisas que acontecem dentro da casa. Vou repetir isso, há coisas que só podem ser celebradas por você, sua esposa, seus filhos, e elas foram feitas para esse lugar. Ah, claro que a gente pode postar coisas, né? Claro que a gente pode falar sobre o nosso dia a dia, mas seja seletivo. Seja sábio a respeito daquilo que você expõe, a respeito daquilo que você deixa as outras pessoas verem. É por causa de mal olhado? Não. É por causa de maldição? Não. É porque a natureza de algumas coisas é reservada. É porque a razão de ser de algumas coisas é reservada. E aqui era o caso. Isabel sabia, por motivos que a gente não sabe muito bem, que não era o tempo de falar sobre isso com as pessoas. Ficou em casa. Talvez tem coisas que nós estamos compartilhando para os quatro ventos, né? Olha, vou fazer de novo não. E que deveriam estar muito bem guardadas. Para você e sua família. E por fim, meus irmãos, né, Isabel teve um momento de compartilhar, né? Se você quiser saber como foi que ela compartilhou, você vai ler a partir do versículo 26. Nós não vamos ler hoje. Ela recebeu a visita de uma parente dela, outra pessoa muito especial, e ela compartilhou com ela. E o menino ficou cheio do Espírito Santo no 6º mês de gravidez. Olha aí, para quem acha, né? Eu sei que nenhum de nós pensa assim, mas para pessoas lá fora que acham que bebês não têm importância, Deus encheu um bebê com o Espírito Santo. Ele se agitou no ventre de Isabel. Um bebê de 6 meses cheio do Espírito Santo. Às vezes a gente eu vou falar por mim, tá? Eu sou muito, muito cuidadoso. Quem caminha comigo em liderança sabe que eu sou muito cuidadoso com o que a gente faz com as nossas crianças, especialmente do ponto de vista de exposição para a igreja. A gente sempre é muito cauteloso com algumas coisas. Mas fato é, até para mim, sou cauteloso, nós não podemos excluir as crianças do que o Senhor quer fazer através delas. Você acha que um Deus que enche um bebê de 6 meses do Espírito Santo não pode usar a vida do teu filho, da tua filha? Como eu sei que já deve ter usado muitas vezes. A falar algumas coisas. A ser instrumento de Deus em algumas circunstâncias. Ninguém está excluído da bênção do Senhor na família. Mesmo as crianças. Né? É dos lábios dos infantes. Dos lábios dos bebês de colo. Diz o texto bíblico. Que o Senhor faz suscitar o verdadeiro louvor. As crianças não estão excluídas. Jamais. A salinha não é para a gente ter aqui um tempo para os adultos. Não.
É para que eles também participem de uma forma que eles possam compreender, possam adorar o Senhor, porque eles fazem parte disso aqui. Eles fazem parte do que está acontecendo aqui. E por fim, eu quero ler rapidamente com você o texto de Lucas capítulo 1 ainda, versículo 67. Né? O menino nasceu, aí os vizinhos, né? Aqueles vizinhos. Nem tem muito isso hoje em dia, que ninguém sabe quem é vizinho de ninguém. Mas quem viveu alguns anos atrás sabe como vizinho era quase, às vezes, uma extensão da família em algumas realidades. Principalmente eu, que cresci mais ainda para o interior, tinha muito isso. Aí vem os vizinhos, como é que vai ser o nome dele? E não sei o quê, bota o nome de Zacarias, aquela confusão, né, na hora de circuncidar o menino. E aí Isabel disse, O nome dele vai ser João. Ei, mas não tem ninguém na família dele que o nome é João, não vai fazer uma homenagem ao pai, bota Zacarias Júnior. Vai para lá, vai para cá. Aí Zacarias faz sinal de pegar uma tabuzinha e escreveu na tabuzinha, o nome dele é João. Ele pertence ao Senhor. O Senhor foi quem deu o nome dele. O Senhor foi que desde a eternidade chamou para esse propósito que ele tem para executar. O nome dele é João. E quando o nome anota na tabuzinha, vamos ler o texto. Ninguém está com pressa aqui. Versículo 57. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos, esse é o resumo que eu fiz aqui. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse, não, ele será chamado João. Disseram-lhe, você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino. Isso aqui, meus irmãos, foi a inauguração da Libras. Foi a primeira vez linguagem de sinais foi aqui. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para a admiração de todos, escreveu, o nome dele é João. Imediatamente a sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou o quê? Ele começou a falar, que menino lindo. Ele começou a dizer, meu Deus, como minha esposa é maravilhosa, que bom que vocês estão aqui. Ele começou a louvar a Deus. E como é o louvor, como é o canto de Zacarias, o Benedictus? Versículo 67. Seu pai Zacarias, olha o Espírito Santo de novo aqui, como ele é maravilhoso. Foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado, agora ele falou do menino, e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas, em algumas traduções, entranháveis, do peito, do coração, das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. Família que começa e termina centralizada no Senhor. Bendito seja o Deus da família. Bendito seja o Senhor da família. Ele recita, a gente poderia, só uma mensagem só sobre esse cântico de Zacarias, mas ele canta, ele louva, ele irrompe em adoração a Deus, relembrando tudo aquilo que ele havia prometido e profetizando. Tem gente que acha que profecia é só sobre o que vai acontecer. Não, ele reafirma a palavra de Deus, todas as promessas do Senhor. E ele diz agora, o sol que nasce vai nos visitar, ele vai nos libertar, ele vai nos resgatar. Ele é o nosso Deus, ele é Jesus. E nós todos, como João Batista, todas as nossas famílias, somos, no máximo, os seus batedores, os seus embaixadores, os seus arautos, aqueles que tocam a trombeta
dizem: abram alas. Abra alas, Caruaru. Não é a banda do momento que vai tocar. Não é o show badalado da festa de São João que vai acontecer, não. Abram alas. O rei está vindo. Ele vem com perdão. Ele vem com graça. Ele vem com justiça. Ele vem derramar as suas ternas, entranháveis misericórdias. Por isso que João Batista pôde dizer, já adulto, crescendo numa família como essa, pôde dizer que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu suma. Eu não quero reconhecimentos, senão aqueles que vêm do Senhor. Fique de pé. Eu pedi para os meninos do louvor prepararem um louvor específico para esse momento, que fala justamente sobre essa regra familiar da casa de João Batista. Pessoas que não procuravam reconhecimento próprio, louvor para si mesmos, mas entendiam que o seu reconhecimento vem do Senhor. Nós vamos fazer, antes de louvar ao Senhor, nós vamos fazer uma oração. Eu queria pedir que você se juntasse com um familiar agora. E se você não está com sua família, não está com um familiar, se unisse a uma pessoa mais próxima de você nesse momento. Nós vamos orar ao Senhor, pedindo Tu, Senhor, que és o Deus, bendito Deus da família. Abençoa a minha casa atual, para os jovens, a minha futura casa também para os jovens que vão constituir suas famílias, que vão formar as suas casas. Coloca os defeitos da sua casa diante do Senhor, coloca as qualidades também. Deus é maior do que todas essas coisas. E diga: Senhor, que o Senhor seja o centro desse lugar. Vamos orar? Coloque seus familiares diante do Senhor, especialmente os seus familiares que ainda não servem a Jesus, esses familiares cuja vida ainda não nasceu o sol da justiça. Coloca eles diante do Senhor agora. Coloca a tua casa. Coloca tudo que você tem diante do Senhor agora. Mas não deixe de se juntar com outra pessoa nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós agradecemos a Ti. Nós Te louvamos porque as famílias da Bíblia não há, mesmo a família do nosso Senhor Jesus, não há uma família que seja perfeita. Isso nos dá uma esperança tão grande, Jesus. Isso nos dá uma alegria tão grande, saber que o Senhor não escolheu os melhores. O Senhor não definiu pela capacidade. Mas o Senhor enxerga, de fato, a fé dos corações. Olha para a fé do coração de cada família aqui representada, de cada família aqui presente. Ó Deus, e nos lembra que a coisa mais importante das nossas vidas é a presença do Senhor nas nossas casas. Tudo que nós precisamos, Senhor, não é o melhor emprego, o conforto, não é a segurança que esse mundo pode dar. Nós precisamos da Tua presença. Nós precisamos que o Senhor seja cada vez mais entronizado e cresça nas nossas casas. Entregamos ela a Ti, entregamos nossos lares a Ti, entregamos nossa família a Ti, e nós Te adoramos nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Continua de olhos fechados, vamos cantar essa música juntos. Continua cantando com a pessoa que você está do lado dela agora, em nome de Jesus.